Segundo, eu acho escandaloso as intervenções do mercado. Ficam preocupados com uma intervenção, quando, na verdade, o que nós temos é uma intervenção dos interesses do sistema financeiro sobre a política monetária de um país. Até 2019, o presidente do Banco Central não tinha, né, mandatos que não podem ser destituídos e, na verdade, nós temos uma lógica que preserva os interesses das elites econômicas e, nesse caso, sobretudo, do sistema financeiro, no que diz respeito à política fiscal, tem o teto de gastos, e na autonomia ou no controle do Banco Central pelos interesses do mercado financeiro. O Roberto Campos Neto, como tu bem sabe, é oriundo do mercado financeiro, veio do Banco Santander e tem na sua lógica de gestão à frente do Banco Central, vale lembrar, indicado pelo Bolsonaro, uma política voltada aos interesses do mercado financeiro. Agora ele fez um aumento da taxa de juros de 13,5%, de uma maneira escandalosa, sem nenhuma justificativa pública, e, ao mesmo tempo, quem paga essa conta é o trabalhador, né? Porque nós temos um governo que foi eleito e que, com essas amarras, tem dificuldade de garantir, implementar uma política monetária que foi aprovada nas urnas, portanto, é autoritário e antidemocrático esse Banco Central autônomo. Eu não gosto da palavra autonomia, porque nesse caso não é autonomia. O que tem aqui é intervenção dos interesses do mercado financeiro, não autonomia. E dois, não só isso, a ideia de uma lógica para preservar esses mandatos indicados pelo Bolsonaro, mas uma lógica que custa caro ao trabalhador, porque a taxa de juros alta significa um trabalhador desempregado, e você sabe que a ortodoxia neoliberal tem uma lógica de manter desemprego para, teoricamente, equalizar a sua política econômica, e um trabalhador desempregado que está mais endividado, porque quando a gente fala de taxa de juros alta, a gente está falando do cheque especial também, que as pessoas vão se endividar, dos consignados, enfim, dos empréstimos de uma forma geral, e também de uma lógica do pagamento de uma dívida pública que todo o povo brasileiro paga, que é remunerada por essa alta taxa de juros que nós temos no Brasil. Então, não. O que nós temos aqui é a necessidade de tirar esta intervenção do governo Bolsonaro e intervenção do sistema financeiro da frente da política monetária brasileira. Por isso, a bancada do PSOL apresentou um projeto revogando a autonomia do Banco Central e pedindo um outro requerimento, como tu bem falaste, explicações do presidente do Banco Central aqui na Câmara dos Deputados. É um requerimento que precisa ser votado em plenário. Deputado, aproveitando que a senhora falou desse requerimento, estou aqui com a nota que foi enviada pela assessoria do PSOL, que classifica Roberto Campos Neto como um infiltrado do bolsonarismo, né? A gente está vendo imagens aí do presidente do Banco Central. Queria ouvi-la, né? Argumentos nesse sentido. Quais são os argumentos que trazem essa afirmação do partido de que Campos Neto, a gente sabe que ele tinha uma relação muito próxima com o ex-presidente, frequentava ali o mesmo ambiente, mas quero ouvi-la sobre quais são os fatos que trazem pelo menos essa impressão, essa informação de que Campos Neto é um infiltrado do bolsonarismo. Olha, primeiro é evidente que o Campos Neto foi indicado pelo governo Bolsonaro. Como eu falava, né, Diego, nem sempre funcionou assim, ao contrário, esse projeto de blindagem do presidente do Banco Central e de impossibilidade de destituir mandatos foi pelo governo Bolsonaro apoiado e aprovado a toque de caixa na Câmara dos Deputados. Dois, além dessa relação de jantas, frequentar a casa, a própria indicação política, nós temos um presidente do Banco Central que está claramente querendo desestabilizar a economia do Brasil, porque não tem lógica um aumento da taxa de juros num momento que também aumenta a inflação, né? Então eles poderiam, na ortodoxia, dizer que isso é importante para controlar, etc., a inflação, e o que nós temos é exatamente o contrário. Parece uma tentativa de piorar a vida do povo brasileiro, num momento que nós precisamos ter uma mudança da política econômica para poder garantir coisas básicas para a população, né? Salários mais dignos, atualização da tabela do imposto de renda, a diminuição e o limite da taxa de juros, como tem projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, uma auditoria da dívida pública para conseguir pagar, ou enfim, tirar a parte da dívida que já foi paga, né? Nós temos quase 2 trilhões do orçamento do ano de 2023 destinado para pagar juros da dívida, porque pensa bem,
para essa lógica do infiltrado do bolsonarismo Campos Neto e também infiltrado do sistema financeiro à frente do Banco Central, é um negócio que é ganha-ganha, enquanto que o trabalhador perde-perde. A política de preço dos combustíveis hoje é usada para remunerar os acionistas da Petrobras, né? Acionistas privados, a maioria privados, grandes conglomerados, etc. Bom, tu tem uma política de preços que eleva o combustível e que eleva alimentos, custo de vida, etc., no geral. Então, aumenta a inflação. Aí eles vão lá e aumentam a taxa de juros. Então, os acionistas privados da Petrobras, que alguns também são detentores de título da dívida, ganham com a política de preço lá em cima e ganham também com alta taxa de juros. Como tu sabe bem, os parasitas do sistema financeiro pegam empréstimo quase a juro negativo nos Estados Unidos, ou com taxa de juros baixa, como está agora, e vem aqui comprar título da dívida e especular com uma alta taxa de juros que custa muito no orçamento público, mas custa mais ainda ao trabalhador, porque custa ao trabalhador emprego. Esta política de alta taxa de juros e essa política implementada agora pelo Banco Central tem o equilíbrio do desemprego natural, quando na verdade nós tínhamos que almejar o pleno emprego para garantir direitos ao trabalhador, e não só perde no desemprego, como também perde no custo de vida. É esse trabalhador que está pagando 300% de juro no cheque especial. É esse trabalhador que está endividado para conseguir pagar o mínimo da vida, porque as contas já não fecham, e ficam pagando uma taxa de juros exorbitante. Então, é insana esta política econômica levada adiante pelo infiltrado do bolsonarismo à frente do Banco Central e, ao mesmo tempo, essa autonomia, que de autonomia não tem nada, porque o nome autonomia remete a coisas boas. Aqui nós temos uma intervenção dos interesses do sistema financeiro naquilo que deveria controlar uma política monetária voltada aos interesses da maioria do povo brasileiro. Na avaliação da senhora, falta uma espécie de critério, ou no sentido de faltar sensibilidade para o Banco Central nesse momento? Olha, sensibilidade é o que não falta ali, quer dizer, é o que falta ali de sobra, mas eu acho que é mais que sensibilidade. Nesse caso, não foi uma elevação insensível da taxa de juros, eu acho que foi a combinação e a continuidade de uma agenda econômica antipovo que tem custado caro ao Brasil. O Brasil aumentou desigualdades, e boa parte dessas desigualdades diante dessa linha econômica, né, de austeridade ou austericídio, como eu chamo, né, de massacre para os de baixo, teto de gastos, ajuste fiscal e, ao mesmo tempo, benesses e privilégio para os de cima, dívida pública, alta taxa de juros, concentração de riqueza. O Brasil tem mais bilionários hoje do que tinha antes da pandemia, e os bilionários ficaram mais bilionários enquanto nós temos 33 milhões de pessoas, né, passando fome. Mas nesse caso, viu, além de uma agenda econômica antipovo que o presidente do Banco Central, por ser um porta-voz do sistema financeiro, segue fazendo, eu acho que tem sim um elemento de infiltração política. Nós não podemos desconsiderar que é necessário desbolsonarizar o Estado brasileiro, porque além de defender uma agenda econômica antipovo, que a gente viu com Paulo Guedes e com Bolsonaro, o bolsonarismo é a expressão de uma extrema-direita que tenta desestabilizar as coisas para impor um regime de supressão das liberdades democráticas, como que nós vimos no 8 de janeiro, né, naquela, enfim, Capitólio brasileira, aquela, enfim, invasão golpista e tenebrosa que nós vimos em Brasília. E ao ter bolsonarizado boa parte da estrutura do Estado brasileiro, nós também teremos infiltrados bolsonaristas em postos chaves tentando desestabilizar o governo e inviabilizando a construção de uma política monetária que consiga dar respostas para o povo. Porque o povo disse basta ao Bolsonaro, fato, ninguém aguentava mais todos aqueles crimes, mas também disse queremos aumento real do salário mínimo, atualização da tabela do imposto de renda para que a classe média e os trabalhadores não paguem a conta da dívida. Também disseram pela diminuição da taxa de juros. Foi um recado nas urnas que, óbvio, a gente tem que lutar para que se efetive como política no governo Lula. E além de seguir com essas propostas, por isso o pessoal apresentou a autonomia, né, a revogação da autonomia do Banco Central, é preciso defender um conjunto de políticas que permitam combater a desigualdade social e, de fato, né, garantir que os interesses da maioria do povo sejam preservados ou que essas propostas, de fato, sejam efetivadas. Nós estamos nessa luta, né, para que isso aconteça. Por isso, o pessoal fez essas proposições e esperamos que o Arthur Lira paute em plenário o requerimento de vinda do Roberto Campos Neto, que o povo brasileiro, é óbvio, e os parlamentares querem cobrar explicações desse aumento escandaloso da taxa de juros.